vocês a abrirem a revista de vocês. Providencialmente, a lição 7, ela dá sequência ao assunto que nós tratamos da última vez que nós estivemos aqui na escola dominical, que é sobre o tema do pecado. Sendo que o tema dessa lição é rebeldia e incredulidade, com base em Números, capítulo 9, do versículo 15 até Números, capítulo 25, versículo 18. Ok? Meus irmãos, nós vamos trabalhar essa revista e espero que os irmãos aproveitem esses momentos de aula para aprofundar os conhecimentos de vocês. E na lição 7, nós temos aqui a necessidade de que os irmãos se atentem para alguns detalhes, algumas peculiaridades relacionadas ao tema, tanto da rebeldia como da incredulidade. Nós estamos trabalhando aquela parte de Números que fala sobre o fracasso da primeira geração, a ação de Deus em disciplinar e purificar o seu povo que se mostra rebelde e incrédulo, apesar de todas as coisas que Deus já havia feito. Então eu queria convidar você a uma palavrinha de oração antes de nós começarmos e logo na sequência nós vamos ler o texto de Números, capítulo 11, do verso 1 ao verso 10. Vamos orar. Pai querido, nós estamos aqui reunidos nessa manhã, precisando, ó Deus, da iluminação do Teu Espírito, carentes, ó Deus, da condução do Senhor, trazendo ao nosso pensamento, ao nosso coração, toda a reflexão que a Escritura pode produzir em nós pela ação do Teu Espírito Santo que nos conduz à santificação. Nós reconhecidamente somos rebeldes e incrédulos por natureza. Somente conseguimos romper com esse status com a ação graciosa e poderosa do Teu Espírito. E temos agora, Deus, a grande responsabilidade de podermos viver buscando dia após dia um processo consagratório que de fato resulte na transformação do nosso caminhar e na semelhança do Teu Filho Jesus, que é o nosso exemplo, o nosso parâmetro, o nosso modelo. Pedimos a Deus que o Senhor realize essa obra em nós, a começar de mim, a começar dos meus irmãos, que nós possamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto de Números, capítulo 11, do verso 1 ao verso 11, diz assim: Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então, o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou àquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, e num grau o pisava,
e em panelas o cozia e dele fazia bolos. O seu sabor era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre esse também caía o maná. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo, e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Essa pequena passagem que nós temos aqui, meus irmãos, ela acaba sendo um recorte que demonstra de maneira clara qual era a prática, a tônica, a maneira como o povo se portava dentro desse contexto de Números. Para sermos mais exatos, se nós fôssemos sintetizar a lição de hoje em algumas frases, nós diríamos o seguinte, à luz do autor da revista: as Escrituras revelam o contraste entre o caráter perfeito de Deus e a constante rebeldia humana, bem como revelam os castigos amorosos do Senhor como método disciplinador, necessários diante do ir e vir de um povo redimido, mas ainda ludibriado pela astúcia do pecado. Então, o que nós vamos encontrar no estudo dessa lição é expressamente a ação de um Deus extremamente misericordioso, gracioso, providente, e um povo rebelde, incrédulo, murmurador, contencioso, que tem expressa dificuldade de seguir de acordo com a instrução da parte de Deus. Então, Números serve para nos mostrar esta realidade. Realidade estas que existiu, realidade esta que existe e que existirá até Cristo voltar. Ou seja, o assunto do pecado é algo que precisa ser tratado por nós com devida seriedade. Porque na nossa caminhada com Cristo, nós vamos descobrir que Deus continua mantendo o seu caráter, contrapondo a nossa natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa, de fato, está presente na vida de cada um de nós. Nós começamos a descobrir que a relação existente entre um Deus santo e um povo pecador gera uma ambiguidade no relacionamento desde Adão, prevalecendo nos dias de hoje e prevalecendo ou prevalecerá até Cristo voltar. De modo que nesse intervalo entre a minha caminhada, o meu conhecimento a respeito de Cristo e o momento que Cristo voltar para nos reunir como igreja, nós temos uma batalha a ser travada em relação ao pecado. É importante que cada um de nós perceba a condição humana e não subestime as armadilhas e os desafios que o pecado apresenta, bem como é necessária a correta percepção sobre a inigualável misericórdia e imensa graça de Deus, que, redimindo um povo, ainda tem a paciência e a longanimidade de tratar misericordiosamente, graciosamente, disciplinarmente este povo para a cada dia torná-lo semelhante ao seu Filho, portanto, um povo que o glorifique de fato como deve ser. Então, meus irmãos, ao estudar a lição, você e eu precisamos compreender que todos os salvos continuam ainda sobre o efeito ou sobre os efeitos do pecado até que Cristo volte. Não mais escravos, mas sobre o efeito do pecado.
vulneráveis quando nos colocamos numa condição de vulnerabilidade, conscientes de que basta um estralo, nós corremos para o pecado. Eu costumo dizer assim, que a nossa natureza humana, ela é tão corrompida e ela é tão favorável à rebeldia e à incredulidade, que o diabo sempre costuma estar do nosso lado para o momento que a gente disser assim, vou pecar, ele diz, estou junto, estamos juntos, vamos. Não há dificuldade de corrermos para o pecado. A dificuldade que há em nós é de corrermos para os braços de Deus, para uma vida de retidão, de santidade. É preciso que nós, ao estudarmos essa lição, entendamos que as ações pecaminosas do coração corrompido pervertem a sociedade e são as razões das suas mazelas. Diferente daquilo que pensadores como, por exemplo, Jean-Jacques Rousseau, que defendia em seu Contrato Social que não é a sociedade que o aprisiona e corrompe, ou melhor dizendo, que é a sociedade que aprisiona e corrompe o homem, nós estamos vindo à tona, à luz das Escrituras, para contrariar Jean-Jacques Rousseau. Porque o homem não será, nas suas mazelas, um resultado da sociedade, mas é ele que gera na sociedade estas situações. E aí, de imediato, eu abro aqui um parênteses para dizer para vocês o seguinte: se você está com receio em relação ao processo eleitoral, porque a sociedade vai se perverter, vai se corromper de acordo com o candidato que foi eleito, saiba que essa sociedade já está corrompida, não por conta do pleito eleitoral, mas por conta desta natureza pecaminosa que há no homem e que perverte a sociedade. É o próprio homem que perverte a sociedade. É o próprio homem que faz as más escolhas na vida e também nos seus candidatos. E o que nós estamos vivendo e usufruindo é nada mais, nada menos do que o resultado desse status de situação que nós herdamos desde Adão. Então é necessário que também compreendamos que Deus, quando Ele age disciplinarmente com o seu povo, Ele faz isso com o objetivo de purificar o seu povo e torná-lo apto a glorificá-lo. Por isso, a necessidade de compreender que hoje, em Cristo, nós precisamos trabalhar, nos responsabilizar e nos esforçar para vivermos em submissão e obediência ao Senhor. Então, de maneira resumida, é isso que nós precisamos, tanto tomar conhecimento, como objetivar nesta lição que nós vamos estudar. Agora, vamos ao texto. O texto que lemos em Números capítulo 11, do verso 1 ao verso 11. O que é que nós encontramos aqui nesse texto, meus irmãos? O que nós encontramos nesse texto é necessariamente o retrato, a descrição do povo de Deus, que somos nós. E aí, você agora resolva isso diante de você. Por quê? Não se tira nem põe nada nesse texto. Este é o povo de Deus. Em todas as épocas, em todas as situações e circunstâncias, o que este povo fez no deserto ainda é visto hoje nas ações do povo de Deus. Quais foram os pecados que esse povo cometeu? Murmuração, ouvir o conselho dos ímpios, a ingratidão está dentro desse processo de murmuração, rebelar-se contra a liderança. Vou repetir: murmuração, ouvir o conselho dos ímpios e rebelar-se contra a liderança. Isso é o nosso dever diário, a nossa escola de infância. E quando o autor fala sobre murmuração, ele diz que junto com esse pecado vem pelo menos mais 3. A falta de confiança na provisão divina, a falta de visão correta sobre o propósito de Deus para a história e a ingratidão. E estes 3 estão perpassando todas as esferas dos nossos pecados cometidos dioturnamente.
Então, assim, eu preciso agora ter a compreensão não só da minha condição, mas também da misericórdia e da imensa graça de Deus, senão eu me perco nesse momento. E aí eu vou começar bem devagarzinho com vocês, tá bom? Bem devagarzinho, mas eu vou precisar muito da sua honestidade. Não venha com falsa espiritualidade, não. Não venha com essa roupagem que às vezes a gente coloca para vir na igreja de que nós somos perfeitos e santos e impecáveis. Porque o texto sagrado já mostrou que eu e você somos miseráveis pecadores. E que a nossa natureza ela é corrompida e caminha para o pecado. E que se não for a misericórdia e a imensa graça de Deus, nós não fazemos nada que preste. Nós precisamos estar atentos a isso, tá bom? Então, sem falsos rótulos. Vamos colocar as coisas às claras. Muito bem, deixa eu fazer uma pergunta aqui, como eu prometi, de começar de leve. Eu queria que você se lembrasse agora da sua infância. Os irmãos se lembram, faz muito tempo da infância? Não, né? Eu me lembro como se fosse ontem, né? De repente, porque a minha pouca idade me permite isso. Mas assim, lembre-se da sua infância. Agora, como era a disciplina que seus pais aplicavam em você? Ou como era a disciplina que você aplicava nos seus filhos? Quais eram os principais motivos de disciplina? Quais eram os erros não tolerados? E estas disciplinas eram justas? Deixe-me, com a permissão de vocês, exemplificar. Eu tenho na minha memória de infância que eu fui uma criança... Vou cortar o microfone por uma questão... Eu vou falar baixo porque o meu está aqui. Irmãos, mas eu fui uma criança que fui muito disciplinado na infância. Eu tenho a lembrança das quantidades de penas que foram impostas, da profundidade, da dimensão das penas. Para vocês terem uma ideia assim, um triunviráculo que acontecia lá em casa. Primeiro aspecto, minha frente da casa onde a gente morava tinha um pé de flamboyant. Não sei se vocês conhecem essa árvore, muito bonita por sinal, muito medicinal, eu aprendi. Mamãe, ela saía na porta de casa, colhia umas galinhas de flamboyant, tirava aquelas folhas que já murchavam na hora que ela tirava ali e deixava só aquele cipózinho. E ela deixava ali uma meia dúzia de cipózinhos. E eu me lembro que naquela infância, eu que tinha aquelas coxas grossas, era gordo, né? Assim, saudável, né? Na Bahia, que a gente tinha uma gordurinha, a gente considerava a gente saudável. E manhã descia o cipó e era assim, gente, lá em casa era sábado e domingo da aleluia, porque era o tempo que manhã chegava em casa da escola e que dava para aplicar a disciplina. E nem sempre manhã sabia porque ela estava me batendo, mas eu sabia porque eu estava apanhando. Porque a semana corrida toda chegava ao conhecimento dela. Uma outra composição, castigo de trás da porta, de joelho de joelho sem poder sustentar em nada. E eu me lembro que uma certa ocasião, a manhã deixou eu lá no castigo e ela se esqueceu e eu dormi de joelho no castigo. E aí onde eu vim descobrir por que Deus me deu essa graça de ter esse joelho avantajado, né? Para poder suportar essa situação, nesses momentos de tribulação, né? Uma outra situação também que eu me lembro em matéria de castigo, né? De disciplina familiar, né? Além desse processo, eu tinha um currião. Não sei se vocês sabem o que é currião? Não? Cinto. Mas um cinto bonito, aquele cinto de couro. E eu me lembro que manhã usou tanto esse cinto que ele abriu a boca dele. Aí você olha assim e fala assim, puxa, que mãe severa. Não, você precisa entender que o problema não está com a mãe. O problema está com o filho
que precisou da mãe usar de todos esses artifícios e ainda dava muito trabalho. Depois de 47 anos de vida, refletindo no passado, eu descubro que nenhuma disciplina sofrida foi injusta. Outras passaram porque elas não tomaram conhecimento. Ela era falha com relação a isso porque ela não tinha o conhecimento que Deus tem de saber todas as coisas. Só para exemplificar então, para que os irmãos entendam, tá? Depois deletem, porque minha mãe vai negar até hoje que ela batia muito nesse filho aqui. Ela disse que eu bateu pouco para o que merecia. E ela tem razão também nesse sentido. A pergunta é: qual era o objetivo dessa disciplina? E eu pergunto para vocês: vocês se lembram da infância de vocês? Se lembram? Quem se lembra da infância? Muito bem, só tem 2 ali que estão com amnésia, mas é tranquilo. A disciplina que os pais de vocês aplicavam, se lembram dela? Alguém se identificou aí com as minhas cintadas? Não? Nada? Pezinho de gainha de goiaba, né? Chicotinho de reio. Certo, então alguns sim, outros não, né? Ninguém é perfeito. Vamos lá, continuando. Quais eram os principais motivos de disciplina? Oi? Desobediência, o que mais? Mentira. Quem está mais? Desobediência e mentira. Só tinha esse problema aqui? Desobediência e mentira? Oi? Mas a arte impressionista... que tipo de arte? Ah, tá. Então, eu entendi. Ok. Arte é só um sinônimo da desobediência. Mas vocês estão só ficando na desobediência e na mentira. Enganar, né? O engano, o que mais? Mas, gente, é por isso que eu não gosto de falar para vocês. Vocês são muito santos, gente. Eu me sinto um miserável pecador diante de vocês. Porque vocês não pecam, vocês são pessoas... Eu acho que eu de fato sou o grande problema da vida dessa igreja, né? Pegar as coisas dos outros, né? Sem permissão e escondidas, diga-se de passagem, né? E o que mais? Reclamação, né? Murmuração, dioturnamente, né? Aquele miado, aquela coisa assim no pé do ouvido da mãe, do pai, assim, que é quando queria uma coisa. Eu me lembro, meus irmãos, a birra, eu já tinha até me esquecido desse detalhe, né? Eu me lembro que quando eu queria uma coisa, meus irmãos, era um negócio terrível. Sabe aquele negócio de botar plaquinha de não esqueça minha calói na porta de geladeira, aquelas coisas? Isso era fichinha. Dioturnamente, aquele miado no ouvido, assim: olha, me dá, não dou, meu filho, não tem condição, eu quero. E aí davam uma expressão que talvez vocês não conheçam, mas vocês podem incorporar no vocabulário de vocês, que é calundu. Procurem no Google, calundu. Meus irmãos, se jogava no chão, sacudia todo, jogava sapato longe, sandália longe, gritava, chorava, e aí só tinha um remédio para o calundu. Lembra das galinhas de flamboyant? Assarava, era pão, se levantava, já estava bom todo. Então, assim, veja que essa perspectiva infantil, ela é muito reveladora. Porque, de fato, meus irmãos, nós vivíamos e tínhamos esses erros que não eram tolerados. Mentira não era tolerado, pegar as coisas dos outros não era tolerado, o miado, né, a reclamação não era tolerado, nada disso era tolerado. Por isso, sofria a sanção disciplinar. E aí eu queria fazer aqui um parênteses para dizer o seguinte: e a nossa geração?
ela tolera ou é intolerante com relação a estes erros, a estes pecados? Se nós, que nós nos conhecemos, né? Nós não ficamos falando assim, isso aqui são as coisas mais tranquilas que a gente comenta, né? Mas tem coisas muito mais cabeludas aí que a gente não tem nem coragem de referir. Se nós, que não tínhamos os nossos erros, os nossos pecados tolerados, somos uma geração tão problemática e tão propensa a fazer aquilo que é errado, pecaminoso, imagine uma geração onde se permite tudo e se tolera tudo. Daí não adianta querer, a partir da escolha de um candidato nas urnas, querer que a sociedade se conserte. Alguém já viu esse texto em diversas bocas, né, em diversos lugares, mas alguém diz assim: não adianta cobrar honestidade dos políticos se você não devolve a caneta que você usa na repartição pública. Não adianta cobrar a verdade dos líderes se você não fala a verdade com o seu próximo, com o seu semelhante. Não adianta cobrar isonomia na utilização dos recursos públicos se você, quando você encontra o dinheiro, a carteira de alguém, você não devolve. Então, aquilo que nós criticamos muitas vezes nos outros são situações controversas que estão presentes na nossa própria vida. A questão é, meus irmãos, o pecado de um povo rebelde e incrédulo, sendo este povo amado e escolhido por Deus, será ou serão os pecados disciplinados corretivamente por esse Deus. Agora, se nós estamos incorrendo na prática do pecado e não estamos sendo corrigidos disciplinarmente, o que é que Hebreus 12 nos diz? Que nós não somos filhos, e sim bastardos. Porque um pai corrige a todo filho a quem ele ama. É necessário que a gente entenda que, se nós não nos conscientizarmos dos nossos pecados, nós dificilmente seremos capazes de enxergar o amor de Deus nas punições para com os pecados cometidos. Quais eram os pecados característicos desse povo? Murmuração, ouvir e seguir o conselho dos ímpios, rebelar-se e revoltar-se. Analise se não é esses pecados também hoje que fazem parte da experiência da igreja. Quais eram as punições que Deus dava? Morte instantânea, perecer no deserto, não entrar na terra prometida, peregrinar por 40 anos, rodando atrás do toco, em torno do toco, porque era uma distância breve, rápida, que poderia ser alcançada facilmente, mas um povo leva 40 anos sem chegar. Aí alguns vão dizer assim: não, pastor, mas nós estamos vivendo agora na época da graça. Deus não faz assim mais não. É? E por que Paulo diz que não são muitos os que dormem com relação à ceia? Alguns morrem instantaneamente. Outros estão morrendo aos poucos, perecendo no deserto. Outros não entrarão na terra prometida. Outras estão igual o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Não sai do lugar onde se encontra.
E isso tudo, meus queridos, é em decorrência do pecado. E por que Deus punia Israel rigorosamente? E por que Deus pune o seu povo rigorosamente? Porque o juízo começa pela casa do Senhor? E a resposta vem do fato de que o objetivo de Deus para o seu povo é para que ele possa ser glorificado. É isso que essa lição tenta nos ensinar. Agora, eu queria contar com a participação de vocês de forma mais efetiva, com algumas perguntas que eu tenho aqui para você nessa manhã. Primeira pergunta: que relação é possível estabelecer entre as ações pecaminosas do coração corrompido e as mazelas da sociedade? Aí eu vou deixar para os filósofos de plantão responder. A palavra está com vocês, irmãos. Que relação é possível estabelecer entre as ações pecaminosas do coração corrompido e as mazelas da sociedade? Alguma palavra não identificada? As mazelas da sociedade, eu acredito que todos vocês estão conscientes, porque os candidatos à eleição estão repetindo aí nas mídias maciçamente, né? É a falta de educação, saúde, justiça, é a presença de violência, fome, e aí por diante. Então, qual é a relação possível? Qual é a relação? Então, por favor, sejam mais... explique por quê, né? É sim ou não, mas explique por quê. Qual é a relação? Como é que você vê essa relação aí entre as ações pecaminosas do coração corrompido do homem e as mazelas da sociedade? Vou tomar uma água aqui enquanto vocês pensam.
Sim. Eu queria até ser mais provocativo com vocês, né? Vou aproveitar a Maria, que ela foi a primeira a falar, para me contrariar, né? Você sabe que é da minha característica essas coisas. Mas vamos pensar aqui. O que a Maria falou, que ela não foi uma menina assim tão levada como eu fui. Vocês viram que ela fez esse comparativo? Vocês viram isso, né? Que ela falou isso, né? Cada um tem o seu temperamento, a sua personalidade, né? É claro que na minha infância eu não pensava assim. Isso foram 47 anos de reflexão para me chegar a essa conclusão. Mas assim, à luz do que ela falou e à luz da teologia bíblica, será se alguém pode dizer assim que por conta do seu temperamento ele é mais ou menos pecador do que outros? Vamos pensar em lembrar de alguns textos? Não é deixa de ser pecador, mas é pecador tanto quanto. Porque a Bíblia diz que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Em pecado nos concebeu nossa mãe. Então, a Bíblia não diz que por conta do nosso temperamento tem uns mais e outros menos pecadores. A Bíblia diz que todos nós somos potencialmente, por conta da nossa natureza pecaminosa, pecadores inveterados. É o que o Rafa falou. Nós falamos de gente mentirosa e uma série de coisas lá fora, mas aqui dentro tem também. E tem do mesmo jeito. E às vezes é pior, porque está na roupagem, na indumentária da espiritualidade. Pois não, minha jovem? Muito bem, sabe a sua mãe. Correta do começo ao fim. Agora, irmãos, preste bem atenção. Quando nós trazemos o livro de Números para nós, é exatamente para corrigir um erro teológico que a igreja tem, de olhar para esse povo que saiu do Egito com sinais, prodígios e maravilhas que Deus agiu de maneira tão intensa na vida deles, e depois esse povo passa a murmurar, a se rebelar, esse povo passa a se portar, conforme diz aqui a lição, de forma a ouvir o conselho dos ímpios, nesse populacho que saiu do Egito, né? Pessoas que não eram de Israel, mas que estavam ali presentes e que começam a influenciar aquele povo. O povo começa a ouvir o ímpio, o povo começa a murmurar contra Moisés, contra Arão. O próprio Arão e Miriam se levanta contra o irmão, contra a liderança. Esse povo que não se rebela uma não, mas é uma, é duas, é três. Esse povo que se envolve com idolatria, com imoralidade, e a gente olha para esse povo e diz assim: gente, eu não sou igual a esse povo. E aí nós pegamos o recorte disso e levamos para Jesus, que olha lá a oração do publicano e do fariseu, e a gente questiona. Porque se nós conhecêssemos aqui de convivência o fariseu daquela época, a gente não ia ter o mesmo olhar que Jesus tinha sobre o publicano. Porque o fariseu era uma pessoa impecável. Ele não tinha nada externamente que demonstrasse que ele era o que ele era. Jesus que diz: vocês são sepulcros caiados, bonitos por fora. Porque tinha aqueles sepulcros bonitos, né, que ficavam quando se chegava em Jerusalém, mas por dentro de vocês só tem rapina, só tem podridão. Jesus que diz que o publicano, quando ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, a oração dele está sendo aceita. Mas a oração do fariseu dizendo assim: muito obrigado, Senhor, porque eu não sou igual a esse publicano que está aqui. Então veja que diante da teologia bíblica, esse comparativo de dizer que eu sou menos pecador do que outro, ou que por conta do meu temperamento eu sou mais santo do que outro, não se sustenta. Você e eu, não adianta
somos inveterados pecadores. Estamos propensos a fazer o mal a todo momento. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler as obras do Tolkien. Já viram do Senhor dos Anéis? O Senhor dos Anéis, ele tem um determinado episódio que tem o anel do poder. E o Sméagol, que é um ser que foi tomado de ambição pelo poder, ele foi consumido pelo anel do poder. E as pessoas que são colocadas diante do anel, elas têm, por diferentes razões, mas no final das contas, todas querendo o poder, que é na obra chamado de O Precioso. Todos aqueles que têm o anel na mão, sente-se tentado a colocar o anel no dedo, porque o anel representa poder. Poder. Meus amados irmãos, diante do desejo de ter poder, do desejo de ter dinheiro, do desejo de ter uma boa reputação, do desejo de sermos pessoas amadas, do desejo de sermos ovacionados, nós fazemos qualquer negócio. É isso que o texto está dizendo. Esta geração rebelde e incrédula somos nós. Quantas vezes nós já murmuramos esse ano, diante de toda a provisão que Deus nos deu? Quantas vezes nós ouvimos o conselho dos ímpios, fomos influenciados pelas mídias e tomamos decisões a partir dessas influências? Quantas vezes nós nos rebelamos contra a autoridade instituída? O do presidente, do prefeito, do governador, do vereador, do deputado, do senador, do juiz, da polícia. Né? Crente que diz que é crente, mas que não consegue se controlar na rodovia. Presente, pecador, presente. Crente que não consegue lidar com a oposição. Crente que não consegue falar a verdade, crente que não consegue sustentar as calças naquilo que diz, ou naquilo que promete. Vocês acham que isso está longe de nós? Vocês estão iludidos achando que vocês são bons? E de que existem pessoas melhores aqui do que as outras? Não existe, meus irmãos. Se não fosse a misericórdia e a imerecida graça de Deus, nós não estaríamos aqui nessa manhã, nem para ouvir esses abusos que esse pastor está falando. Essa é a grande lição. Nós só vamos perceber a maravilha do amor de Deus, do seu cuidado para conosco, quando nós percebermos o dimensionamento do poço de perdição que nós nos encontrávamos. Salmo 40, o Senhor me tirou de um lamaçal de pecados. Quem foi redimido por Cristo estava no lamaçal de pecado. Você sabe o que é lamaçal? Claro, pastor, eu sei. Não é lamaçalzinhas. Vocês não sabem o que é essas estradazinhas boas que vocês têm aqui. Vocês não sabem o que é lamaçal, não. A ideia é mais ou menos da areia movediça. É um atoleiro feio, que você só pode ser retirado pela mão, que foi exatamente o que Cristo fez conosco. Então, esse é um primeiro tópico que nós precisamos aprender a respeito da lição. Pois não, meu jovem? E isso acontece conosco. Sentimento no nosso coração, né? Mesmo jeito. Exatamente. Isso que o Bira falou é de fato, irmãos. Nós olhamos assim, nós julgamos aquele povo nesses termos. Como é que esse povo foi tão obstinado, teimoso, insistente
insistente em fazer aquilo que é errado, Deus provendo a coluna de nuvens, a coluna de fogo, Deus mandando maná do céu, Deus mandando as codornizes. E o que é que o povo está dizendo? Eu estou com saudade das cebolas do Egito, dos alhos silvestres, das carnes. Quem vai dar carne para a gente? É bem verdade que as cordonizes vêm aqui depois de Números capítulo 11, né? Que o povo está querendo carne, né? E eu me identifico muito com esse povo, quando eles falam que é carne, né? Eu me identifico muito. E aí eles querem carne, aí Deus manda as codornizes, aí eles ficam com tanta vontade de comer carne que eles começam a acumular, eles começam a reter, e aí as coisas apodrecem na mão deles. E isso, aí você vai assim, mas pastor, isso não acontece mais hoje. Acontece, irmãos. Acontece. Tantas coisas que nós clamamos a Deus, suplicamos a Deus, Deus dá para nós, e a gente começa a acumular bens, acumular cargos, acumular posições, acumular diplomas, e aquilo começa a apodrecer na vida da gente, porque não tem utilidade nenhuma. Você já pensou o tanto de lixo que nós acumulamos nas nossas casas, por conta dessa questão de ter? Agora que nós estamos fazendo a mudança lá em casa já saiu umas 2 casas. Primeira vez que nós mudamos, que nós saímos da Bahia, que nós deixamos muita coisa para trás. Aí mudamos da Bahia, de Lapão, que é essa grande metrópole, que já é conhecida por vocês, nós mudamos para Goiânia. Deixamos muita coisa para trás. De Goiânia nós mudamos, passamos 2 anos em Goiânia e fomos para Anápolis. De Goiânia nós deixamos muita coisa para trás e foi para Anápolis, 3 anos. Depois que nós saímos de Anápolis, nós deixamos um monte de coisa para trás e fomos para Jataí. Passamos 10 anos em Jataí. De Jataí nós deixamos tudo, mas muita coisa mesmo, móvel, tudo. Vim para cá só com os livros, a mulher e o menino. Só isso. E os brinquedos do menino. E hoje nós estamos saindo daqui, depois de 9 anos, indo para a Vitória da Conquista na Bahia. O que vocês não imaginam a quantidade de coisas que nós já tiramos lá em casa e que vamos tirar, né? Nós estamos preparando um grande liquida tudo. Porque a gente acumula, a gente guarda roupa que não usa, brinquedo que não usa, livro que não lê, né? Isso aqui, você sabe o perigo que eu estou correndo com isso. Nós acumulamos uma série de coisas inúteis. Eu estou falando de objetos, mas na nossa vida do mesmo jeito. Pensamentos, sentimentos, visões, ambições, desejos, coisas inúteis que nós carregamos na nossa alma e que pesam até hoje. Quando na verdade a nossa redenção só se dá em Cristo. Aí, meus irmãos, quando você olha para a sociedade, e se você não vê transformação na sua vida pessoal, pela ação de Cristo, que nos retira desse lamaçal do pecado e começa a nos limpar, não há esperança em nosso coração para nenhuma mudança. Não há. Sabe qual é o ponto que nós estamos em condições de crescimento? Quando nós somos capazes de maneira honesta, fazer a oração do publicano. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Quanto mais a gente caminha e amadurece na vida cristã, mais consciente nós ficamos dos nossos pecados. E são muitos, irmãos, muitos. São muitos, irmãos, mas muitos pecados. Talvez se vocês ouvissem o que Deus escuta da minha parte, a minha confissão de pecados, nenhum de vocês gostaria de nem sequer falar comigo. Mas eu tenho certeza também que se eu ouvisse a confissão de vocês diante de Deus, eu também não ia querer caminhar com vocês. Não se enganem. O nosso coração é corrupto, desesperadamente corrupto. Até quando a gente está fazendo o que é certo, a gente peca. Vocês querem ver um exemplo disso?
Você passa num sinaleiro e alguém pede uma ajuda e você vai lá dar R$5 para aquela pessoa. E você fala assim, poxa, mas eu sou bom. Não sou como esse miserável aí, ó, deu 5 centavos para esse rapaz. Eu dei R$5. Meu professor de missiologia, o pastor Carlos Delpino, ele falava isso para a gente. Ele falou, o grande problema nosso é que a gente dá R$2 na rua e a gente já fica preocupado com o que a pessoa vai usar esses R$2. Por isso que a gente não dá dinheiro, a gente não ajuda, a gente não. Por quê? Porque a gente não sabe o que é que essa pessoa vai fazer com esse dinheiro. A Bíblia manda a gente ficar preocupado com isso? A Bíblia diz que o que uma mão faz, a outra não precisa saber. O pecado está rigorosamente em dia na nossa vida. E por isso as mazelas da sociedade estão aí. Roubo, assassinato, corrupção, desvio de recursos, improbidade administrativa. Aí vocês têm os nomes mais polidos. Mas é a mesma coisa. Desde que o mundo é mundo. Tem um amigo que ele sempre lembrava, citando C.S. Lewis, ele dizia assim, o homem é velho, o mundo é velho, o diabo é velho, o pecado é velho. É o mesmo. E nós precisamos, com a graça de Deus, lutar contra isso. Uma segunda pergunta, para a gente seguir na nossa aula. Como regenerados, como devemos agir diante dos problemas da sociedade? Como e em quais áreas devemos atuar? Vocês sabem que vocês foram regenerados. Alguém não sabe? Regenerados é uma ação, a regeneração é um ato soberano do Espírito Santo que traz vida àquele que estava morto. A conversão se dá pela essa regeneração que o Espírito Santo promove. Ao ouvir a palavra de Deus, nós somos regenerados pelo Espírito. É na conversão que nós nos arrependemos e temos fé. Aula básica, ordem salutis, doutrina da salvação na igreja. Vocês devem ter ouvido isso aqui umas 400, 300 mil vezes isso aqui. Como regenerados, que somos, pecadores regenerados, como devemos agir diante dos problemas da sociedade? Vamos pensar, igreja. Vamos botar os neurônios para funcionar. De acordo com o que manda a palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus manda? Orar pelas autoridades, respeitar as autoridades, o que mais? Amar o próximo, o que mais? Não roubar, não matar. Não se conformar com este século. Vamos lá. Eu gosto de ver crente, assim, porque crente, ô povo sabido, viu? Muita coisa. Vamos lá, o que mais? Renovar a mente diariamente, né? Não vos conformeis com esse, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2. O que mais? Ser imitadores de Paulo, como Paulo é imitador de Cristo, né? O que mais? E falar isso também, tá? Falar isso. Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Faz parte da nossa responsabilidade. Bons mordomos de Cristo, né? Essa moça aqui tem um conteúdo teológico, deixa eu explicar, viu, meus irmãos? Bons administradores, bons gestores daquilo que é comum, né? E daquilo que foi dado por Deus para toda a humanidade, né? Ela é uma excelente e fiscalizadora, viu? Quando eu passo 1 segundo do banho, ela já está apitando lá. Você vai acabar a água da caixa? Você não tem... Qual é a consciência ecológica? Como é que fica? Né? Pense. Isso aí, se o Saema contratasse ela, essa cidade ia ter suprimento de água para 100 anos. O que mais?
Como é que a gente atua? Vamos lá? Em que áreas nós devemos atuar? Em quais áreas nós devemos atuar como regenerados? Em todas. Em todas. Todas é o quê? É todas. É todas. Não pode faltar nenhuma. Não pode faltar nenhuma. E aonde eu estiver, eu tenho que estar em todas. Se eu sou igreja, eu tenho que estar em todas. A igreja tem que estar na política. A igreja tem que estar na economia. A igreja tem que estar na ciência. A igreja tem que estar na advocacia, no direito. A igreja tem que estar na música, na pintura, no teatro, na arte expressiva, gótica, contemporânea, impressionista. A igreja tem que estar nessas coisas. Em tudo, em todas, meus irmãos. O que é que um músico profissional faz? Viver da sua arte. Certo? Mas a arte, antes de qualquer coisa, é uma ação de quem? De Deus, a graça comum de Deus que concede para nós artistas. O que é que aconteceria se, eu não estou dizendo que é o caso, que isso aí seria quase o que é que eu deveria dizer? Um Armagedon, o mundo está acabando, se eu me tornasse um músico. Né? Vocês poderiam ter certeza que alguma coisa muito errada estava acontecendo. Né? Porque eu cantando e tocando, eu sou algo assim extremamente terrível, né? De colocar qualquer pessoa traumatizada. A pergunta é, se eu fosse um músico, como que eu ia sobreviver? Como é que eu ia viver? Como é que eu ia desenvolver a minha vida como regenerado que sou? Oi? Sim, mas eu ia atuar onde? Eu ia cantar na igreja? Como é que eu ia cantar na... Hã? Expor meu trabalho aonde? Em todo lugar. Então, um crente músico, ele pode tocar num barzinho? Hã? Deixa eu perguntar. O médico, a medicina também é uma área que o regenerado tem que atuar? Ô doutor, o senhor é doutor há muito tempo? Já faz muito tempo que o senhor é médico? Mais de 30 anos. No exercício da sua profissão, o senhor atua como um crente regenerado de Cristo? O senhor opera aqui na igreja? O seu centro cirúrgico está em alguma sala da igreja? E por que o senhor, sendo regenerado, o senhor opera no lugar fora da igreja? E por que, doutor, então, o músico, para ele ser músico regenerado e cristão, ele só pode ser se ele tocar na igreja? E agora? Porque a medicina, ela foi gerada, ela é sacra e a música é mundana? Quem é o pai da medicina? Hipócrates. Por que nós fazemos a dicotomia? Por que um músico cristão não pode ser alguém que canta e toca boa música e apresenta a sua arte em todo lugar? Sabe por quê? Porque na nossa consciência pecaminosa, limitada, a gente simplesmente condiciona com atividades mais justas, mais santas e outras menos justas e santas. E nos esquecemos que existe tanta espiritualidade na pregação que um pastor faz no domingo, como no trabalho que um sapateiro faz, como Lutero, quando foi questionado de como ele, um sapateiro, depois da sua conversão, poderia viver como regenerado. O que é que Lutero responde para ele? Faça um bom trabalho e cobre um preço justo no seu sapato.
Então entenda, a oração de Cristo não foi para nos tirar do mundo. Meus irmãos, a arte precisa ser redimida, precisa de redenção. Irmãos, basta você abrir a mídia, o rádio, a televisão. Esse pessoal que tem aí, eu não gosto deles. Eles não cantam direito, eles não têm letra, eles não têm nada. Eles têm, às vezes, quando no máximo, uma bunda mexendo. Essa arte precisa de redenção. Nós precisamos de bons músicos. Às vezes você chega numa galeria de arte, tem lá uma exposição, você olha para aqueles quadros e você... O que é isso? É arte. Mas eu não estou vendo a arte, mas é arte. Vai depender da perspectiva de quem vê, do sentimento que produz em quem vê. Também só produz angústia, porque eu não consigo ver arte. Está faltando a ação redentiva também na arte. E aí vocês precisam entender que a igreja reformada foi quem resgatou essas coisas. O evangelho presente na arte, na educação, na política, na economia, na ciência. Foi a reforma que resgatou essas coisas da escravidão e das trevas que se encontrava. E até a religião foi resgatado pela reforma, quando se volta às escrituras e começa a confrontar as tradições religiosas viciadas e obscenas que havia na igreja. Então em todo, que o evangelho precisa chegar. Vocês aqui estão passando agora no pleito da eleição, não é isso? Vocês sabem quem eu voto? Não vão saber nunca, que o voto é secreto. Nunca, já pedi alguma vez para vocês votarem no candidato A, B ou C ou D, X, Y, Z? Já pedi? Sim ou não? Muito bem. Agora saiba que vocês têm responsabilidade com a política. Cadê os vereadores aqui dessa igreja? Cadê as vereadoras? Cadê os candidatos a deputado estadual, deputado federal, governador do estado, presidente da república? Não vai sair nenhum senador aqui dessa igreja, não? Porque é responsabilidade dessa igreja de cumprir esse lugar. Porque quando a gente deixa esses cargos e não elege, ou melhor, não se dispõe a concorrer na eleição, na política, para cuidar da coisa pública, acontece essa miséria que está tendo aí. Um candidato mais ruim do que o outro. Pense, gente, candidato do vice, gente. Você tem que escolher o menos ruim. Olha a pobreza que nós chegamos. Se eu não me engano, somos 120 milhões. É claro que o censo agora vai dar uma melhorada. É isso mesmo? Somos 120 milhões de habitantes? 135 milhões, piorou a situação. 135 milhões e a gente não encontra um candidato que a gente diga assim, eu vou votar tranquilo nesse. O que é que está faltando? Gente regenerada que ama a Cristo para poder ocupar essas posições. Aí os crentes ficam com essa bestagem aí, me desculpe a expressão, né? Bem contextualizada, nordestina. Os crentes ficam com essas bestagens de ficar endeusando candidato A, B ou C, X, Y, Z, né? E aí acaba com isso, achando e jogando a esperança no homem, quando deveria ser sempre lançada em Deus. E quando Deus é a esperança, a expectativa, Deus nos chama a nos envolver com a política, sermos candidatos. O que você está fazendo da sua vida, meu irmão? Você não está percebendo Deus trabalhando em você não, para você ser um candidato? Já pensou que você pode ser a resposta para o clamor de uma cidade? Estou falando da política, mas isso se aplica a todas as demais áreas que a igreja precisa atuar.
Vocês acham que o banco está precisando de gente regenerada para trabalhar? Ou não, Ju? Vocês acham que o centro poliesportivo lá, Sidão, está precisando de gente para cuidar ou não? Gente regenerada. Senhor Fernando, o senhor vai fazer o quê com toda essa experiência que o senhor acumulou? O senhor não vai usar? Esses anos todos de operador do direito, de delegado, tem uma veia jornalística, o senhor não vai usar isso? O senhor vai esperar Cristo voltar para você usar? Então tudo bem, então estamos caminhando. As psicólogas aqui dessa igreja, vocês não acham que a psicologia está precisando de redenção, não? Gente, que povo difícil esse pessoal da psicologia, é complicado, viu? Gente, não vão fazer nada, não. Vocês vão ficar com o diploma de vocês, com o conhecimento e a vocação de vocês, e não vão fazer nada. Gente regenerada trabalhando na psicologia. Né? E você acha que precisa de gente regenerada cuidando dos pés das pessoas? Ou não, Adriana? Não, pastor, mas o pé, para que o pé? Irmãos, corta o pé para tu ver. Vocês acham que não precisa? E aí? Pastor, eu pensava que servir a Deus era só servir aqui na igreja. Meus irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Presta atenção aqui, ó. Gente para servir na igreja. Vocês acham que isso é o único trabalho do regenerado? É muito mais que isso. O que é que a igreja de Araras tem feito em contribuição à educação dessa cidade, do estado de São Paulo? Houve uma crítica que está sendo feita aí aos nordestinos, não sei se vocês ficaram sabendo, porque os nordestinos tiveram determinada margem de votação para um candidato Aí o pessoal do Sul e do Sudeste, do Centro-Oeste, fala assim, esse pessoal do Norte e do Nordeste é para morrer de fome mesmo, porque como é que pode votar em candidatos tais, né? Mas há muito tempo atrás o poeta já tinha cantado e já compôs a música Nordeste Independente. Imagine o Nordeste se tornar independente. Para fazer um confronto com essa crítica do sulista, né, constantemente com relação ao nordestino. A pergunta é, o que é que o Sul, Sudeste, Centro-Oeste tem feito, tem contribuído com a região Norte e Nordeste para que essas regiões não continuem nesse escravismo eleitoral que existe lá? Não é responsabilidade sua, não? E o Pacto Federativo? Você lê a Constituição Federal Brasileira, você sabia que os estados mais ricos precisam ser e são solidários e responsáveis pelos estados mais pobres? Você sabia disso? Está na Constituição. Você já leu a Constituição do país? Você sabe dos seus direitos e dos seus deveres? Você atua efetivamente na sociedade? A sua palavra é uma palavra sábia, direcionada. Quando as pessoas se questionam na rua sobre determinados temas, você sabe se posicionar? Não sei. Você está se preparando para isso? Porque quando vai se falar a respeito de transformação social, nós precisamos entender que essa transformação acontece a partir da Igreja de Cristo, quando ela atua efetivamente em todas as áreas do conhecimento, do trabalho, do serviço. Está precisando de crente regenerado no agronegócio? Está precisando de crente regenerado dirigindo nas ruas? Está precisando de crente regenerado no comércio? É claro que está precisando. O que está faltando é os crentes regenerados começarem a despertar e serem úteis, sal e luz sobre a terra. Pois não, minha jovem, vocês estavam pegando a palavra aqui há muito tempo, eu me empolguei aqui. Não, nós estamos juntos. Eu trabalhei um bom tempo com uma costureira de nome, assim, uma boa costureira, né? E eu era recém-convertida. E ela costurava para todos, né? Para todo mundo, né? Assim, que ia lá procurar.
Eu, como recém-convertida, pensava assim, mas ela é evangélica e ela faz vestido para a pessoa que vai fazer a primeira comunhão na igreja católica. Eu pensava que era errado. Certo. Agora, depois, com o tempo, Quando você se converteu, depois assim, eu entendi que era o trabalho dela e como eu via ela trabalhando lá, ela dava um bom testemunho mesmo para essas pessoas que iam lá para fazer o vestido de primeira comunhão. exato. Então eu comecei a perceber que era importante o que ela fazia, porque o testemunho dela era de uma evangélica, de uma cristã, de uma que nem Sim, era. sim. Aí eu entendi, mas quando eu comecei aí, eu era recém-convertida, né? Tinha que fazer assim, sou pecadora até hoje, né? Tinha que mudar em muitas áreas da minha E ainda continua, né? ainda continuo, claro. Bíblia que eu diga. Então, pastor, eu achava errado. Então, como o senhor está falando, né, em todas as áreas. Em todas as áreas. Então está confirmando aí o que eu achava Agora, que é errado. agora pensa comigo. Às vezes a gente despreza algumas funções e é errado isso. Como você estava, a princípio, na sua visão imatura, né, achando que a atividade da pessoa estava ilícita. Vamos pensar no caso do coveiro. Né? Eu sei que ninguém aqui é coveiro além do Bira. Né? E se tem alguém que é coveiro é ele, né? Mas pensa comigo, gente, o coveiro é uma função muito importante. Você quer ver a importância de um coveiro quando você vai num cemitério, por exemplo, que não tem luz, que as pessoas vão andando para a cova onde vai ser enterrado, cai dentro das covas. Entendeu? E quando chega a hora de colocar o corpo dentro da urna, lá dentro do negócio, ele não sabe a medida das pedras. E a família está naquela agonia ali, aquele misto de situações ali, e o coveiro está lá. Ele não sabe onde ele bota, ele cai por cima do caixão, ele abre o caixão. Gente, eu já participei de muitos sepultamentos. Vocês não imaginam as coisas que a gente vive no cemitério. Não sei se vocês têm o hábito de frequentar esses lugares. Né? Eu tive uma experiência larga nesse sentido em Goiás, porque eu fiquei 10 anos em Jataí. Quando eu cheguei em Jataí, nós tínhamos um cemitério. Quando eu saí de Jataí, nós tínhamos 2 cemitérios, e o segundo já quase lotado. Porque nascia muita gente, mas morria muita gente também. E essas experiências que eu estou mencionando, brincando com vocês aqui, faz parte da rotina. Por que um regenerado tem que estar cuidando das covas, tem que ser um coveiro? Porque ele vai fazer o trabalho dele com eficiência, ele vai glorificar a Deus com isso, e ele vai ajudar, na sua eficiência, a acalentar o coração de alguém que sofre. A pior coisa que tem é você chegar na hora de você se despedir do seu ente querido, tem um coveiro mal educado que diz assim, tá bom, acabou, pode ir embora. Por que vocês estão chorando? Já acabou, gente. Desocupa que eu tenho que ir embora para casa. Isso já aconteceu aqui, hein? Não foi lá em Goiás, não, foi aqui. Não foi assim, irmãos, vamos sair, porque eu... Não, gente, eu tenho que ir embora. O horário, o cemitério fecha tal hora. Ficou só a saudade, se vocês entenderam a mensagem. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque quando a gente despreza uma área na sociedade, a gente, consequentemente, deixa de olhar para ela como um campo missionário. E a igreja precisa olhar todas as áreas da sociedade como um campo missionário. Devemos atuar, sim, em todas as áreas, crentes regenerados, sal e luz sobre a terra. Por último, e encerrando aí a nossa aula dessa manhã, somos regenerados, mas ainda pecadores. Tá? Se você sair daqui nessa manhã consciente disso, já é um bom começo. Nessa condição, o que podemos aprender na lição de hoje? Meus irmãos, pois não, fale, meu jovem, diga, responda.
Então, esse é o problema. Se você achar que Y é a solução, você já começa a se perder. Porque só Yahvé é que de fato é a resposta. Só o Y, se for o Y de Yahvé, tudo bem, né? Se a expectativa tiver sobre Yahvé. Mas assim, nessa condição então, o que é que nós podemos aprender? Primeira coisa, nós somos regenerados, mas ainda pecadores. Irmãos, olha, ore, suplique a Deus, se agarre. Aí nesse sentido tem um professor meu que diz assim: tem gente que canta, hoje eu vou grudar nas vestes de Jesus. Pastor Hermes, né? Ele fala assim, mas não tem coragem de acordar de manhã cedo para vir para a escola dominical. Então se agarre nas vestes de Jesus mesmo, com vontade, e suplique a misericórdia de Deus. Porque uma segunda lição que nós precisamos aprender nessa manhã é que se não fosse a misericórdia e a imensa graça de Deus disciplinando a nossa vida, nos castigando diante dos nossos erros, dos nossos pecados, ai de nós estaremos todos desesperadamente perdidos. Todos os domingos que eu venho aqui à frente para pregar para vocês, conhecendo a minha natureza pecaminosa, eu sou grato a Deus pela sua imensa misericórdia e graça, e pela oração dos irmãos. Porque se os irmãos não estivessem orando por mim, eu não estaria aqui nessa manhã, minha esposa provavelmente não estaria aqui, ou ela já tinha me dado um tiro, ou eu já tinha morrido, né? Ah, pastor, que coisa absurda, um tiro. Gente, não julguemos aos outros para não sermos julgados. Não deixemos de usar critérios de julgamento. Vocês acham que uma pessoa que é capaz de odiar não é capaz de matar? A mesma que apedreje. Tem dia que ela olha para mim assim, eu vejo no olhar dela. Eu vejo que ela sentiu ódio de mim. E aí ela está orando lá, pedindo a Deus assim, Senhor, dá paciência, Senhor, não dá força não, senão eu mato. Então assim, não se enganem, viu? Não se enganem. Vigiemos, pois, todos os dias, pela misericórdia de Deus, é que nós estamos de pé. Aqueles que estão em pé, diga, o quê? Cuidado para que não caia. Aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Supliquemos a Deus com a oração do publicano. Tem misericórdia de mim, Senhor, pecador. Deus abençoe vocês, vão na santa paz. 5 minutos só para fazer esse gracejo aqui para vocês, tá? Até domingo próximo.